Essa é uma make que vai realmente te deixar mais linda ainda. Vai acentuar toda a sua beleza e mostrar realmente os seus traços, te deixando com um brilho super natural, mas que realmente vai fazer uma grande diferença. E essa make é aquela make para durar, uma make para um evento. Vamos começar e aprender essa make. Vou começar aplicando um primer para os olhos. Esse daqui é o Soft Ochre da MAC, é um paint pot, que tem uma cobertura mais alta, que realmente vai nos dar como se fosse uma tela em branco nos olhos para realmente pintar e fazer o formato que você quiser. E eu não gosto de usar pincel, eu gosto de espalhar com os dedos, porque é um pouco mais grossa assim essa fórmula. Então eu gosto de espalhar com os dedos para meio que derreter na pele um pouco, para não ficar uma camada grossa. Eu vou começar com uma sombra rosinha cintilante, que vai ser meio que a base, o foco da nossa maquiagem. Com um pincel de sombra mesmo, o que você tiver em casa serve, pode passar com o dedo também, que para esse passo não importa muito o pincel. É só você aplicar em toda a pálpebra, parando perto do côncavo, porque no côncavo nós vamos passar uma outra cor de sombra, que é esse Morocco, que é uma cor um pouco terracota, que fica bem bonito com esse rosa. Vai fazer com que seu olho apareça um pouco mais, destaca um pouco mais, não é aquele marrom normal que a gente sempre usa, é um pouquinho mais pro lado do vermelho, mais pro lado do barro, sabe? É uma cor que eu gosto muito de usar como transição no côncavo. Eu uso um pincel fininho para poder esfumar primeiro, porque daí eu posso ser bem precisa com essa aplicação. Depois é só voltar com um pincel mais fofo e esfumar um pouco mais para cima do côncavo para dar esse efeito mais esfumaçado. Eu sempre falo para vocês, o segredo de uma maquiagem bem feita é você tomar o seu tempo para realmente esfumar bem. Daí eu vou pegar um pouco daquela sombra e aplicar no canto exterior e também no canto interno um pouco mais, para poder dar esse efeito assim mais bonito, que vai realmente fazer com que seu olho apareça um pouco mais, vai destacar mais a cor do seu olho, você aplicando um pouquinho no canto interno e no canto externo. Esse é o efeito sanduíche que as pessoas falam, mas fica bem bonito no olho, dá um destaque lindo, 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 e a cor do seu olho fica mais bonita ainda, porque vai trazer atenção um pouco mais para o meio do seu olho. Daí é só você meio que juntar as sombras no côncavo para ficar bem assim uniforme. E voltando com o pincel mais fofo, nós vamos esfumar sem nenhuma sombra no pincel, nós vamos esfumar um pouco mais para cima do côncavo para dar o efeito de esfumado. É importante você aprender também o formato do seu olho, que funciona para o seu olho, até onde você deve esfumar para fora. Normalmente eu gosto de fazer isso depois que para o finalzinho da sobrancelha. Daí eu vou pegar essa sombra mais champanhe e aplicar por cima daquela outra sombra rosa, somente no meio da pálpebra, que é o que eu falei pra vocês, que vai realmente dar um destaque pro olho. Olha só que lindo que fica esse efeito. Agora, usando um pincel língua de gato e um corretivo de alta cobertura, eu vou iluminar abaixo da sobrancelha. Eu estou usando o corretivo para poder marcar um pouco mais a sobrancelha, vai dar uma simetria a mais no rosto. Eu gosto de sempre aplicar o corretivo e depois voltar com o dedo, dando leves batidinhas para misturar bem na pele. E pro delineado, vocês já estão careca de saber como eu faço delineado. E tô usando o da Inglot na cor 77, fazendo um traço mais assim fininho, para não ficar muito cheguei. Vou pegar uma cor preta e aplicar somente no canto externo, no côncavo, bem de leve, é só para dar um formato a mais pro olho mesmo. Aí com um pincel um pouquinho mais fofo de esfumar, eu vou esfumar esse preto só para ele se juntar um pouco mais a esse marrom, para não ficar tão assim marcado. Algo que eu acho que faz uma grande diferença é você passar o lápis preto na linha d'água, porque eu acho que, gente, faz assim milagre. Eu acho que dá uma grande diferença. Às vezes, se você tem um olho menor, talvez não dá tanta diferença, mas como o meu olho é bem grande e bem redondo, dá uma grande diferença.
Eu vou passar essa máscara de cílios da MAC, que eu acho que, assim, dá um resultado lindo para os cílios. Fica natural, mas só que fica mais cheio um pouco e bem mais longo. Eu não gosto muito de máscara de cílios que deixa os cílios com aquela aparência perna de aranha, sabe? Daí eu vou passar o primer Professional, que eu passo sempre, que eu acho que é o primer que dá, assim, um resultado lindo. Apaga bem os poros, preenche, não é verdade, né? Daí eu vou passar essa base nova da Makeup Forever, a Ultra HD. Gente, essa base é mara. Se você for tirar foto ou casar, gente, essa base fica coisa mais linda, assim, em vídeo, em foto, mas pessoalmente ela também fica linda. Eu tinha a outra da Makeup Forever, que era HD, não a Ultra HD, que é essa nova. E ela ficava assim, muito linda nas fotos, ficava perfeito, mas só que pessoalmente não ficava tão bonita quanto nas fotos. Já essa realmente fica maravilhosa. E como sempre, eu gosto de aplicar com a Beauty Blender molhada, 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 gente. Não canso de falar, porque ainda tem gente que passa a Beauty Blender seca. Daí, pro contorno, eu vou usar esse kit de contorno em creme da Anastasia Beverly Hills. Esse é na cor média e eu vou começar com essa cor um pouco mais caramelo. Eu gosto de sempre fazer essa marcação no queixo, porque dá um formato no queixo a mais, dá uma afundada nas bochechas, no nariz e na testa. Porque eu não gosto do formato da minha testa, então eu gosto de manipular com o contorno. Daí, com uma cor mais escura, eu vou passar aonde eu quero, assim, realmente esconder mais, aprofundar mais, que é na parte superior da testa e um pouco para baixo também na bochecha. O truque para quem tem olheira é você passar uma base ou um blush em creme, um corretivo mais claro do salmão embaixo, por cima das olheiras, né? E aí eu gosto de usar também para dar uma corzinha mais no rosto. Só que daí por cima, assim, de onde eu passo para cobrir as olheiras, eu venho com o corretivo. Eu gosto de usar esse da Naked Skin da Urban Decay, né? É o Naked Skin da Urban Decay, porque eu acho que ele tem uma cobertura altíssima e realmente faz uma grande diferença. Gente, parece uma borboleta, não parece? Eu até coloquei no Zap, eu não sei se parece mais o Simba ou uma borboleta. Mas nesse formato eu coloquei a foto dos lugares certinhos que você precisa passar lá no Facebook. Então, se você quer ver direitinho pra praticar, é só dar uma olhadinha lá. Daí eu volto com a Beauty Blender molhada e vou esfumar tudo. O negócio da iluminação é você passar nos pontos mais altos do rosto, porque onde você for iluminar é onde vai trazer assim mais pra frente, mais pra cima, vai aparecer mais. E é onde você colocar o contorno, que é a cor mais escura, vai afundar, aprofundar no seu rosto. No caso, vai esconder um pouco mais a testa, diminuindo a testa. No nariz, vai fazer com que o nariz fique um pouco mais fino. Nas bochechas, vai fazer com que você tenha a bochecha um pouco mais, assim, magrinha. E o queixo vai dar um formato a mais. E na bochecha também, assim, esse truque de colocar o mais claro e o mais escuro vai fazer com que apareça um pouco mais o ossinho da sua bochecha. Pra quem tem medo de fazer o contorno porque acha que vai ficar parecendo um patati patatá, gente, é importantíssimo você voltar com a Beauty Blender e realmente misturar tudo. Misturar, pode ser com a Beauty Blender ou com algum outro pincel, até com aquelas esponjinhas branquinhas, sabe, que a gente compra em farmácia, até com aquelas dá certo. Só que eu acho importante molhar, porque eu acho que assim o acabamento fica mais natural. Porque o contorno não é feito pra você pintar e ficar com a cara parecendo palhaço. É realmente pra dar uma diferença no rosto. E não é uma coisa que você vai fazer todos os dias. Pode fazer todos os dias se quiser, mas eu mesma não faço. Eu uso contorno e iluminação mais pra quando eu quero, assim, uma maquiagem que vai durar mais tempo, uma maquiagem que vai realmente ficar muito bonita nas fotos, que vai destacar mais. E se eu for usar um contorno leve, eu gosto de passar só com esse kit de contorno em pó. Mas quando eu quero um contorno mais pesado, pra dar uma diferença a mais e que realmente vai durar muito tempo, eu sempre passo o creme primeiro e depois eu volto com um pó por cima
em todas as áreas onde eu passei o contorno escuro e iluminei com o corretivo. Eu gosto de passar um pó e daí eu vou usar uma cor mais escura um pouco para fazer uma marcação a mais. Isso é opcional, se você não quiser, não precisa fazer. Eu acho que dá uma diferença a mais e realmente faz aprofundar um pouco mais na bochecha. Daí pro pó por cima do corretivo, qualquer pó que você tiver, pode ser um pó translúcido, um pó com cor. Eu vou usar esse da Rimmel, o Stay Matte, que ele é um pó que fica bem assim mate no rosto, mas não fica com aquela aparência de pó demais assim por cima da pele. E eu gosto de aplicar com esse pincel que é de cerdas sintéticas porque fica bem natural. Mas se você tiver só aquela esponjinha do pó, também serve. É só você aplicar bem e depois dar uma leve batidinha assim para ter certeza que não tá tão assim concentrado na sua pele. Depois de fazer tudo isso, eu volto com esse pincel Dual Fiber e espalho bem tudo. Gente, tem que ter certeza que não tem nada marcado, que não tem nenhum lugar onde a cor tá concentrada demais. E com esse pincel Dual Fiber é perfeito para você fazer isso, porque ele não vai tirar o que você já aplicou, mas também não vai deixar com que fica tudo muito concentrado em um lugar só. Iluminador, eu vou usar esse iluminador da Benefit, o High Beam, porque ele é em creme. E eu vou aplicar ele nos lugares mais altos, assim, que eu gosto de aplicar mais o iluminador, que é bem no ossinho da bochecha, na pontinha do nariz e acima do lábio. Vou dar uma leve batidinha com o dedo, mas depois eu vou voltar com a Beauty Blender para que eu possa, assim, aplicar bem esse iluminador, para ele ficar bem dentro, assim, dos poros, para que possa dar aquela aparência assim mais natural, daquele brilho mais natural e não que tá assim só por cima da pele. Essa make você pode usar com qualquer batom. Eu escolhi um rosinha porque eu achei que ficou bem bonito e combinou bem com o olho. Tem um nude também que você pode usar, ou um vermelho, qualquer cor, porque esse olho realmente é para destacar mais o seu olho. Então é isso, meninas. Espero muito que vocês tenham gostado. Lembrando que essa não é uma make para o dia a dia, é sim para uma festa, para uma ocasião especial. Se você gostou, não se esqueça de clicar em gostei para mim e se inscreva no canal para ter mais vídeos, mais dicas de maquiagem. Se vocês tiverem algum pedido, me deixe nos comentários. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau!